semanal. Hoje, convidadas especiais. Vamos ter aqui, praticamente, como a Lu já falou aqui nos bastidores, uma pós-graduação. Bastante informação, né? A doutora Roberta, a Lu trazendo aqui informações. Gente que transpira saúde e performance, assim como a gente. Então, eu gosto de trazer nessa mesa quem gosta de levar informação de qualidade. E, para mim, a melhor informação é a informação que vai do seu lifestyle, que te leva ali para aquele patamar de relaxamento e realmente de você se sentir bem com sua saúde. Estou aqui com a Bruninha, minha parceira de vida e de podcast, e eu vou passar para elas primeiro se apresentarem, que muito melhor do que a gente apresentar, né, Bruninha? Elas estão falando, está trazendo aí o currículo das duas. Para mim é um prazer estar aqui com 3 profissionais incríveis. Sou jornalista de formação. Acho que todo jornalista vai para alguma área, né? Fica se especializando em alguma coisa. E nos últimos 7 anos aí eu fiquei muito mergulhada na área da saúde. Fui fazer um mestrado na UFES em comunicação e aí fui pesquisar saúde, comunicação e informação e também o contato com os profissionais aí de médicos, a Nutris, personal, fez eu ficar cada vez mais apaixonada por poder linkar esse mundo e propagar cada vez mais o bem-estar, porque o se cuidar, a saúde, o você poder ali conhecer o seu corpo, ter acesso a coisas que muita gente nem tem noção, é transformador. E para mim, como jornalista, é um prazer estar cada vez mais mergulhado nesse universo. Legal, bem-vinda. Pois é, e aí quando a gente fala de prazer, a gente fica perguntando assim, o que me move, né? Com o que eu me conecto nessa vida? É só sair vivendo? Tem propósito? Então, eu sou médica, de formação médica, ortopedista e acupunturista, tenho 2 RQEs, 2 especialidades, mas não parei por aí. Então, o estilo de vida, eu sempre gostei muito de esporte, fiz ortopedia só para poder trabalhar com atleta, para fazer medicina esportiva, porque eu já era atleta e conectada com esse ambiente. E depois que a medicina chinesa entrou na minha vida, abriu para aquela questão da integralidade do ser humano e como o meu forte é integrar corpo, mente e espírito, eu comecei a trabalhar com os treinamentos comportamentais, medicina emocional, psicologia positiva, neurolinguística, tantas outras áreas que a gente chama de medicina, apesar de não ser, porque elas olham para o ser humano como um todo, são cirúrgicas no desvendar do porquê temos saúde ou do porquê adoecemos. E aí essa é a minha paixão e é o que nos conectou aqui. Sensacional. Acho que é a base de tudo, né? Corpo, mente e espírito. Esses 3 pontos, todo mundo vem batendo cada vez mais nessa tecla e é o que nos move, né? É a nossa base. Se um tá ruim, o outro ponto vai estar sentindo, vai estar deficiente e aí vai dar problema. É isso aí. Perfeito. Eu acho que o que a Roberta falou é perfeito. Assim, e justamente quando a gente montou o podcast, a gente ficou nessa dúvida do nome. Qual nome vai ter, qual nome vai ter? E veio esse nome à cabeça justamente dopaminados, que a gente sabe que a dopamina pode ter um lado negativo, né? Que é quando você usa uma droga, você também libera dopamina, tem esse vício. Hoje as pessoas estão viciadas em dopamina rápida, arrastando tela para cima e para baixo, mas é justamente isso, a propagação do bem-estar. Né? Então, trazer pessoas que propagam bem-estar, e o que você falou que eu acho sensacional, a pessoa ter propósito. Né? Transpirar o que ela faz realmente. Então, eu acho isso extremamente importante e eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje aqui vai ser sensacional. E é muito nítido a feição, o rosto das duas, quando fala, a alegria, né? Estampado, transbordando. A gente transborda o que a gente sente. E vocês duas estão transbordando isso. Saúde, cuidado com o próximo e, como a Lu falou, tá nesse meio de saúde, compartilhando de conhecimento com outras pessoas, é fazer o bem. É você fazer o bem com informação, com, às vezes, um tratamento que a pessoa precisa. Enfim, é comunicação, né? A gente se comunica, a gente trata, a gente cuida, tudo em prol de um bem maior. E quando a gente vê um médico com esse olhar, eu falo que eu fico muito feliz de ver esse caminho que a medicina está tomando, que historicamente teve um olhar muito para a doença. Sim. E que hoje está olhando para a pessoa e não só para a doença. E há uns 10 anos, acho que já vai fazer agora, aconteceu uma situação na minha vida que eu considero que foi um certo divisor de águas no meu olhar sobre o cuidado. Eu tive uma hepatite medicamentosa super atípica, que eu, na verdade, não sabia nem o que era isso, nem fazia noção.
foi por conta de tomei um antibiótico para garganta com orientação médica, amidalite, vivia com amidalite, tomei. Não é o mais comum, né, doutora? Normalmente é paracetamol, outros remédios que causam mais. Normalmente é para quem toma muito. Eu não tinha o histórico de tomar muito e nem era um remédio tão assim. Por isso que foi um pouco atípica. E aquilo foi um divisor de águas, porque meu gama GT chegou a mais de 600. Eu fiquei assim, custei a entender o que era. Fazia um monte de exame, não dava nada. Até que o médico, na época, falou, você tá com uma hepatite tóxica por conta de medicação. E aí, eu não esqueço, quando ele chegou pra mim e falou assim, olha, agora o seu corpo vai recuperar, fez o tratamento lá, praticamente repouso, aguentador, porque eu não posso nem te dar um remédio pra dor de cabeça. E aí, ele falou assim, agora você tem que não ficar doente, pelo menos por um ano. Porque se você tiver qualquer coisa, tiver que tomar medicação, eu não sei se seu fígado vai aguentar. E aí eu fico aquilo, eu falei, gente, mas como assim não ficar doente? Se tivesse como de não ficar doente, ninguém ficaria. E aí eu com aquela preocupação e eu comecei a entender que tem sim como fazer N coisas para não ficar doente. Eu acho que daí para frente eu mergulhei cada vez mais, tanto que hoje todos os profissionais, todos os médicos, nutricionistas que eu vou, é com o olhar da medicina integrativa, é com o olhar da prevenção. Não simplesmente, você tá com amidalite sempre? Toma um remedinho da amidalite. Mas é olhar pro outro e falar, epa, como assim você tá tendo amidalite a cada 2 meses? Por quê? O que tá causando? O que tá por trás? E eu vejo o trabalho da Roberta e outros profissionais que eu acompanho já com esse olhar. E como é bom, igual pra mim, hoje, que eu achava normal, eu chegava pras pessoas e falava, que eu tenho amidalite sempre, eu tenho intestino preso. Aí eu olho hoje, mais de 5, 7 anos sem ter amidalite. Então eu não tinha era nada, não era meu, né? Eu apenas não sabia como prevenir, como me anteceder para algo que eu acabava tendo com frequência. Perfeito. A gente faz essa mudança, né, Roberto? Que eu acho que a medicina mudou muito e vem trazendo, né, de realmente parar de tratar a doença e começar a prover saúde, né? Eu tenho 28 anos de formada e por ter entrado na medicina depois da formatura, na residência de ortopedia, a veia é de doença. Cirúrgica. O cirurgião ortopedista só pega politraumatizado ou tumor ósseo, só pedreira. Pedreira. E essa é um sonho que eu já realizo, mas que eu não estou no lugar que eu quero estar. Perfeito. Conseguir atender pessoas apenas na medicina do estilo de vida e na medicina preventiva. Conseguir trazer essa informação em saúde para que as pessoas nem cheguem a adoecer. Entendam que o melhor remédio é botar o pé na areia, é tomar sol, é comer comida que veio da terra, é beber muita água, é cultivar bons pensamentos e se relacionar socialmente de uma forma linda. E quando a gente faz isso, mesmo que a gente tenha heranças genéticas de processos familiares de adoecimento, a gente tem, sim, pela ciência da epigenética e da neurociência, já o entendimento de que a gente consegue, sim, alcançar processos de cura inimagináveis antes e também evitar até a ativação do processo de doença. Então, eu posso, sim, me imaginar saudável sempre ou me curando sempre se adoecer. Essa é a minha... É o brilho do meu olho de chegar um dia e não precisar de atender mais ninguém que está doente. E só estimular que fique cada vez mais saudável. A gente não chegou nisso ainda, mas é o que vai brilhar o olho, eu acho que dessa turma que gosta mesmo de trabalhar com nutrição, com a parte de educação física, medicina, toda essa área de saúde que devia estar integrando mesmo o movimento, a alimentação, o pensar, né, a psicologia, para que a gente possa olhar para todas as áreas. Quando ela falou sobre a amidalite, é a paciente da amidalite. Às vezes o médico ele se refere para discutir um caso assim, eu operei um joelho. Eu fiz um ligamento. A pessoa não tem nem nome, né? Quem é que tem a amidalite? A Lu é quem? É isso aí. Ela veio de que mãe, de que pai? Como é que ela vive? Ela tem pet? Ela mora sozinha? Ela se relaciona? Qual a profissão dela? Isso já me diz... O parto dela foi normal? Isso já me diz sobre como ela está em relação ao ecossistema dela socialmente,
eticamente, culturalmente, profissionalmente, né? Em que lugar que ela mora? É para saber se ela tem dinheiro ou não? Não, gente. Ela mora na montanha, ela mora num lugar que é muito poluído, a gente já vai dando diagnóstico, sabe? Ela vai vir sozinha ou não para consulta, a gente percebe os níveis de autonomia. Então, entender a pessoa que talvez traga um processo de adoecimento e não tentar entender somente e muito aprofundado a doença. Eu preciso, lógico, de saber da doença, mas eu preciso mais do que tudo de saber de gente. Então, quando a gente aborda a pessoa e não só o processo que ela traz, que imagina que eu adoro essa metáfora, o iceberg, só 7% é aquela massa de gelo que está em cima. Que é aquela pontinha de 93 são os traumas, é a infância, é a família, é a sociedade, de onde aquela pessoa está estruturando todo o seu sistema de crenças, de valores, a base de todo o tripé de saúde e de doença dele está ali embaixo d'água, 93% de massa de gelo que ninguém vê. E aí você tem e aí eu vou atuar só aqui para tirar uma febre ou talvez dar o antibiótico. Tem que dar também, lógico. Mas, se eu não olhar para isso, eu não estou promovendo processos de saúde. Perfeito. É meio que uma psicologia aí também. Entender isso tudo e, como você falou, ir cavando, tentando descobrir, desvendar, juntar as peças e agir como um todo, né? Tá no bloco do iceberg. E uma das coisas que o Alberto falou que eu acho fantástico, parece que quando a gente está defendendo um lado, a gente está criticando o outro. Não. De jeito né? nenhum. É isso que ela falou que eu achei fantástico. Não é porque eu estou tratando os 80, olhando para os 83, que eu esqueci dos 7% que está para fora. Ele também é importante. O medicamento é importante, né? O tratamento ali, ou operar o joelho que está na paciente é importante. Mas eu acho que ver o todo sempre vai ser mais importante, né? Vamos dar um exemplo, então, por exemplo, de algum paciente cirúrgico. Eu tenho uma paciente dessa semana que aí já veio na minha cabeça. É uma senhora magrinha, sarcopênica, já tem uma baixa massa muscular, não fez reposição hormonal na época que poderia ser indicado, e ela tem muita artrite, tem um diagnóstico já em acompanhamento com reumatologista de doença reumática, já está usando algumas medicações antirreumáticas, ainda não está comendo biológico, mas não controla nada a dor. E aí ela chegou com o joelho muito inchado, sem dobrar a perna, mancando, apoiada no marido, aquele drama, não dormia não sei quantos dias. Atendi. Então, tinha que fazer uma punção articular. Então, se a gente falar que não vai tratar o sintoma que é a dor, como é que esse paciente vai ficar até desinflamar, trabalhar o emocional, a vida familiar? Gente, a gente precisa. Resolver. Eu precisei. Fiz lá a punção articular, tive que fazer uma infiltração de medicamento dentro do joelho para dormir. Coloquei um adesivo de morfina. Agora que ela está respirando, bora fazer exame, bora medicar, bora detoxificar o fígado, vambora limpar esse rim, vambora mexer nessa mucosa do intestino, como é que eu vou produzir neurotransmissor se o intestino não estiver bom, como é que eu vou atuar numa inflamação articular, o que tem na articulação, eu preciso do que lá, que chega pelo sangue. Como é que eu nutro cartilagem, desinflo a membrana, né? Desincho a membrana sinovial se eu tiver uma dieta que não está ok, se eu tiver sem uma boa reserva nutricional para combater um quadro inflamatório gravíssimo desse. E realmente chegou o exame para mim, é uma paciente que vai para prótese, é cirúrgica, não tem jeito de não ser, mas ela vai podre para a cirurgia? Não, já está lá, já passei o plano alimentar, já está fazendo uma reabilitação passiva para não ficar com mais atrofia muscular e rigidez articular. Não mexemos só nisso, já falamos de qual contexto emocional deflagrou uma crise de artrite com sinovite, se ela já tinha artrose há tanto tempo. Por que agora que está com essa montanha de água? Só nutrição? Só sedentarismo? Só isso, só aquilo? Qual é o fator emocional que está por trás? Bingo, achamos, quando a gente direcionou o porquê, que a emoção que está envolvida atrás de uma dor no joelho que impede que ande é crônica, agudizada. E aconteceu coisa na semana. Vamos manejar esse comportamento? Isso aí é tratar, gente. Porque ela vai para que cirurgia e para que pós-operatório se eu olho só para o joelho? Corta, opero, bota prótese, arranca o joelho estragado e pronto. É só um joelho, vai o que cicatrizar lá? Técnica cirúrgica boa, prótese boa, importantíssimo. Só que para mim isso aí é o mínimo, é obrigação.
Mas como é que está o emocional dessa paciente, o amparo da família, o amparo dela por ela mesma, a qualidade nutricional para aguentar um procedimento cirúrgico de porte alto? Qual é o sonho dela? O que ela vai vislumbrar quando não tiver mais a limitação física do joelho? Se eu não botar ela para sonhar, se ela tiver uma complicação pós-cirúrgica, ela afunda, faz uma infecção. E também perde a vontade de melhorar, né? Tem que ter propósito, tem que fazer uma ponte para o futuro. Perfeito. Olha quanta coisa que a gente tem que fazer. Isso é tratar de gente, e não de um joelho que está Só olhar com pra- artrite. Sensacional. Eu bacana. também acredito muito nesse tipo de tratamento. É o que eu presto também. Eu trabalho hoje muito com atleta também e eu vejo também isso. Por exemplo, quando a pessoa chega pra mim e fala, eu vou fazer o full Ironman. Eu falo assim, você já conversou com a sua esposa em casa? Porque o primeiro acordo é esse, né? Você já acertou sua vida, você tá trabalhando um pouco menos, porque você sabe que você vai ter que treinar pelo menos 25 a 30 horas por semana. Então, cabe um ajuste todo na vida. Às vezes, se você olhar só um lado, as pessoas não conseguem fazer. Então, isso também é muito importante. Eu também acredito muito no vendo todo. Eu queria só fazer uma adendo pra gente agradecer os nossos patrocinadores, que sem ele também isso aqui não seria possível. Né? Eu quero agradecer a True Source, que é a minha marca de suplemento que eu uso e indico, né? Eu também prescrevo para os meus pacientes. E a Comprocard, que está sempre com a gente também, que é uma marca de ticket alimentar. E as pessoas se perguntam às vezes, mas poxa, um ticket de refeição patrocina um podcast de saúde? Eles também são muito ligados para essa área de saúde para os colaboradores. E hoje a gente se fala muito desse rendimento laboral usando nutrição e saúde, porque você tendo um colaborador mais saudável, você tem um rendimento melhor dentro da sua empresa. E dentro hoje da Comprocard, a gente tem um projeto chamado que é o PAT Saudável, que é o Compro Saudável, onde a gente montou um hub de informação, onde tem vídeos para os colaboradores estarem assistindo e ter informações sobre nutrição. Tem também um e-book onde eles podem se informar. E isso é obrigado por lei, só que pouco fiscalizado no Brasil, né? Agora reforçaram, né? NR1 agora. Exatamente, a RN reforçou. Isso sempre foi para você ter o ticket alimentar, você tinha que ter a educação nutricional e agora eles reforçaram e parece que vão fiscalizar. E a Comprocard está saindo na frente já oferecendo isso para os seus clientes. Então, obrigado. Estão sempre com a gente aqui e vamos continuar o nosso bate-papo. E esse é um exemplo que vê como que a saúde está contaminando de uma forma maravilhosa olhares que antes não tinha. A empresa preocupada, agora a saúde emocional em alta em todos os sentidos, né? Tanto via colaborador quanto via da empresa, e mostra que é uma tendência mundial. Eu acho que é um divisor de águas, né? Nunca se focou tanto em saúde, nunca se falou tanto de bem-estar com esse viés e com esse olhar integrativo, porque é o que eu vejo também entre os profissionais. Antes era cada um no seu quadrado, né? Você preocupava só lá com treino, ela preocupava só com treino, você preocupava com a alimentação, o médico do joelho, o outro do não sei o quê. Agora não, agora esse olhar também, ter esse profissional, você poder estar contando com o nutricionista que vai estar com a mesma linha que você, a pessoa que está treinando também com a mesma linha, fica até mais fácil para o paciente e para os profissionais. O resultado é certeiro em todas as vertentes, porque eu trato do treinamento, mas eu busco informação com o nutricionista, como é que tá a dieta do meu aluno, no caso, que posso também entrar em contato com a médica para ver como é que tá esse tratamento, que você só tem a ganhar. O aluno, a pessoa tem a ganhar, o profissional também, porque não tem realização maior do que o resultado, você vê o resultado daquela pessoa ali. Você está entregando um tratamento, ou eu, no caso, um programa de treino, uma mudança no estilo de vida. O que eu promovo também é uma mudança no estilo de vida. Não é só prescrição de treino. Como a doutora falou, é você olhar, eu olho para os meus alunos, eu destrincho ali também. Então, não adianta só passar treino se o cara se alimenta totalmente errado, tem um estilo de vida ruim, perde noite de sono, bebe, não tem como ele ter resultado, seja estético, seja na saúde, ou às vezes até na família, né? A gente tem casos hoje de pessoas que entraram numa academia ou qualquer outro esporte e que conseguiu mudar toda a atmosfera da família, porque o exemplo arrasta, né? Então, pelo exemplo, você vai mudando um pouquinho de comportamento daqui e ali, vai começando a se alimentar melhor, vai começando a dormir mais cedo, aí o outro tá vendo, vai querendo fazer também, aí muda já a compra de supermercado de casa. Isso é fantástico. Então, promover essa mudança na qualidade de vida da pessoa é
É incrível. Eu também fico assim, às vezes eu me emociono com alguns casos, eles sabem, eu falo, caramba, que bacana. É bom demais você promover saúde. Isso não tem preço. E como que vocês hoje vê o esporte na vida de vocês? Né? A Roberta falou que trata esportistas, Lu também que está envolvida. E quais né? atividades Qual vocês atividade fazem, vocês né? falam? Como é que o esporte está no meio pessoal e profissional? Olha, eu ainda tô assim, bem bebezinha. A nutrição eu sou mais. Já Mais tenho adepta. mais tempo. O esporte, eu falo que é um grande desafio pra mim. Isso é até legal. Eu gosto de treinar. O treino eu já tenho, assim, eu sinto falta. Quando eu tô sem treinar por algum motivo, eu sinto falta por 2 motivos diretos. É a falta ali de liberar mesmo, né? Endorfina, dopamina, as A inas. química ali. E também porque as dores vêm assim. Você fala assim, Lu, por que você treina hoje? Porque eu não consigo quero ter sentir. dor nas costas e no joelho para aguentar a minha rotina louca de computador, de celular e de salto alto. Então, hoje, para mim, o exercício físico ele é preventivo, assim, prevenção imediata. Mas eu não sou daquelas de amar muita coisa, de ter muita coisa. Para mim é um desafio. Eu já tentei a corrida. Fiz até 3 meses com personal running certinho, como é bom, que experiência maravilhosa ali de você fazer Seguir também de as forma planilhas, correta. Tive treino na areia, tive treino em montanha para trabalhar ali, saber a pisada. Às vezes eu vejo gente aí se enfiando em corrida e lesão, então foi 0 lesão, foi tranquilo. Aí participei de uma corrida para concluir. bom demais, né? Tento bike, tento que eu falo que ainda falta eu ter mais aquele amor pelo cardio. Entendi. Minha última experiência foi no Muay Thai, que tô pra dizer que hoje tá assim, o cardio que eu tô chamando de meu, principalmente de manhã. E eu vejo que isso é assim, também totalmente ligado para essa questão de tendência. Hoje a gente vê no Vale do Silício os grandes empreendedores, quando a gente fala de alta performance para a vida, principalmente para os negócios, não dá para desvincular o exercício físico. Sim. Porque antes a gente via assim, que era coisa de fisiculturista, Aham. de quem quer ficar bombado, malhado, ou de quem é à toa e não tem tempo. Hoje é o contrário. Se você quer performar na sua empresa, Várias quanto áreas. mais você trabalha, é aí que você tem que preparar o seu corpo. E eu sinto isso, assim, muito de fato. Por isso que eu falo, não abro mão. E é inegociável. É todo dia que eu vou, que vontade de treinar. Não é, mas a gente vai por esse compromisso e por essa visão. E também o mundo da yoga que eu tenho mergulhado recentemente para mim, que sou uma pessoa extremamente elétrica ali, agitada, foi um desafio e confesso que foi um desafio, assim, muito maravilhoso. Eu já tinha ouvido muita gente falando, não é pra mim, Deus me livre, yoga, ficar lá fazendo nada, não consigo. Mas quando a gente vai com esse propósito de se permitir, Sim. que experiência incrível. E eu falo que também foi um divisor de águas, assim. Hoje eu sinto ali a eficácia da yoga na minha vida, principalmente para estresse e ansiedade, é quase... Eu falo, gente, é o Rivotril natural. Experimenta, insiste que não tem como dar ruim. Eu brinco assim, se eu elétrica do jeito que eu sou, pilhada... Conseguiu acalmar. Não acho que yoga é para quem é zen, pelo contrário. E a Roberta essa aqui já é profissional na yoga. É faixa preta na yoga. A minha história com a atividade física, ela é de lá de trás mesmo, muito pequena, fazendo ginástica olímpica, né? E aí apresentava na escola, fazia parte de ginástica rítmica também, então a coordenação e o movimento sempre fez parte. Eu lembro da minha mãe meio brava, porque ela queria que eu tocasse piano e violão, e eu, não, eu quero fazer. Eu queria só estar no movimento, entendeu? Então eu fazia a música, mas eu gostava de ouvir, eu não queria aprender a tocar, porque eu queria gastar meu tempo lá na ginástica. E aí, sempre tive essa possibilidade porque foi permitido. Então, eu passei pela ginástica olímpica, rítmica, depois maiorzinha, com 15, por aí eu já entrei no mundo do esporte coletivo para basquete. Até o fim da faculdade, fui seleção capixaba, jogos estudantis, né, brasileiro universitário e tal. Nada profissional, só jogos universitários, mas enfim, joguei basquete muitos anos nesse contexto até terminar a faculdade. E aí vai para residência e aquele outro universo não foi possível.
Quando eu comecei com 23 em São Paulo, que eu fui para lá fazer residência. Você formou aqui? Eu sou da UFES, eu formei aqui. Na UFES. Aí entraram outras atividades. Paralelo ao basquete, eu fazia musculação, aquelas aulas que eu nem lembro mais o nome, tem 1000 anos, isso? De boxe com dança, como é que é? Ah, Bruna, você deu com dança, é o Body Pump. Combat. Isso! Eu nem sei se tem mais, que Acho que não. Acho que 30 acabou. anos atrás. E aí, depois disso, eu comecei. Tem 22 anos que eu faço yoga, então você vê, tem muito tempo. Nossa, Mas aí, ao muito longo dessa caminhada de prática e de yoga diária mesmo, maratona, corrida de aventura, escalada, rafting, canyoning, várias outras atividades, porque eu não sou muito de academia, mas o outdoor me encanta muito. Então, assim, eu gosto muito de estar no meio da natureza, de aterrar, de estar, né, no sol, enfim. Então, já fiz muitas atividades e hoje tô mais na yoga. Legal. Mas tô até com meta de voltar a correr de novo. As corridas são muito encantadoras, porque a gente trabalha não só a corrida, né, gente? Mas assim, a mentalidade traz alta performance. Perfeito. A mentalidade, ela tá por trás de qualquer esporte que seja feito sem lesionar e com resultado. Então, mesmo que você queira só chegar na corrida da Garoto, lá no finalzinho, se você tiver mentalidade, você chega sem lesionar, você consegue entregar a sua capacidade respiratória, muscular, articular ao longo para não sair correndo muito e depois não aguenta o resto. Sim. Então, eu adoro corridas longas, porque treina mentalidade mais, às vezes, do que uma corrida de tiro, que é de explosão, e sem desmerecer, porque tem todo um outro aparato de como você dispara e tudo, tecnicamente, mas me encanta, me empolga. E então, sempre permeou o esporte. A atividade física sempre permeou as minhas escolhas, assim, eu sempre fui muito ativa, mesmo em anos muito difíceis de formação profissional. Legal. Eu consegui estar em movimento. A gente já viajou junto, e vai, o tapete de yoga vai. Às vezes não dá tempo de fazer, mas que o tapete vai. Se viajar de carro, dá pra ir. Se tiver de avião, não vai tapete, mas você se vira com qualquer pedacinho de grama. Vou chegar assim, ainda vou chegar nesse nível de levar o tapete de yoga. Você se vira com qualquer pedacinho de grama para pelo menos fazer umas posturas restaurativas e tal. E aí, assim, é tão incrível que, por exemplo, a nível de atendimento presencial, no consultório, ela sabe. Eu boto meus pacientes para fazer acupuntura em postura de yoga restaurativa. Olha como é que a gente usa a atividade física o tempo todo. Nos treinamentos comportamentais de alto impacto, as pessoas respiram, elas fazem algumas técnicas, é o único treinamento comportamental daqui do país que tem técnicas de yoga junto, porque a gente vai trazer a atividade física para treinar a mente, porque o corpo ele é a porta de entrada para a gente chegar aqui e ter alta performance a nível profissional, relacional, pessoal e de saúde individual também. E então fica muito interessante as práticas coletivas para estimular, por exemplo, o interrelacionamento dos colegas de trabalho. A ponte é a atividade física, muitas vezes. Né? Os recursos são infinitos de possibilidade para você ter um melhor desempenho e também entender que é muito bom viver assim e traz propósito. A gente consegue muito com a atividade física. Assim como consegue na alimentação também. Quando a gente muda a alimentação, a gente começa a produzir Essa seria outro a tipo próxima de pergunta. Se você já quiser emendar outro aí, tipo como é que de vocês encaixam a no nutrição nosso aí dentro, né? E outro tipo Exatamente. de neurotransmissor, 95%, né, dos nossos neurotransmissores são produzidos lá na nossa barriguinha, não é no cérebro. E como assim? Se a gente não comer direito, não adianta querer treinar que nem consegue direito, não vai render. E aí a gente não está falando só de chegar em primeiro lugar, a gente está falando de chegar sem ter lesão, de chegar vivo, de sem infartar, de chegar feliz e não chegar acabado, desanimado para não fazer de novo a próxima. Então, não tem como a gente falar que não tem mentalidade, não tem a base da nutrição e a parte do movimento para quem está entendendo que viver bem, que viver vida extraordinária na sua simplicidade é cuidar desses pilares. E eles não são mais só esses, o sono, o exercício e a alimentação. Não são mais esses.
A vida relacional e a parte espiritual entrou já como base da saúde. Não é mais tripé, né? Então, a gente precisa entender que que a pessoa, Conectada. ela Tem muito mais alicerce. é uma disso aí. engrenagem. E o que você falou agora há pouco, eu gosto também de fazer. Eu trabalho muito com metáfora, porque eu sou hipnoterapeuta, né? Então, assim, eu sempre boto exemplo com metáfora. O interdisciplinar, ele é encantador, porque a gente pode, sim, saber muita coisa de muito assunto, que o povo, às vezes, fala assim, você tem mais de uma especialidade, você não sabe nada de nada. Então, é ruim, hein? Sei Claro muito que você. sei. Uai, mas a gente não substitui o outro. Sim. Então, eu sempre brinco com meus pacientes que nós estamos do mesmo lado da quadra. O adversário que está do outro lado da rede, lá do jogo de tênis, é a doença. Exatamente. Então, pode passar meu número. Todos os meus pacientes têm meu número. Pode passar meu número para o Nutri, para o preparador físico, para o fisioterapeuta. Vamos convidar ele para vir aqui na clínica, ver como é que é a nossa abordagem. Estou disponível para ir lá e a gente troca. Por quê? O paciente tem que se sentir seguro que a minha receita não vai conflitar com o não sei o quê. E às vezes ele não está só com o médico. É um paciente polifarmácia que tem endócrino, que está junto com cardio, com neuro, né? E aí eu entro também na parada, na parte integrativa que cuido de tudo. Eu substituo todos os especialistas? Não, eu integro também os médicos. E nem todos gostam, Sim. aceitam. Mas aí é com eles. Porque o paciente sentiu que quem está desse lado da quadra lutando com ele de mão dada e que não larga, é o médico que integra, que quer olhar o corpo, a mente, o espírito, que quer dar o movimento, que quer nutrir. Aí eu vou virar todas as especialidades? Não, eu vou trazer tudo isso para ele, para esse universo que ele entender. Estilo de vida é, sim, o que garante qualquer coisa na vida da gente. Como é que eu me relaciono com dinheiro? Isso também é sobre estilo de vida. Qual é a minha relação com meus filhos? O que meus filhos olham e veem em mim? Mesmo se eu trabalhar muito fora, qual é a memória que o meu filho vai ter de mim? Só que eu só trabalho fora? Eu sou saudável? Eu reclamo o dia inteiro? Eu tô só cansada quando eu chego em casa? Ou eu tenho 1 hora de qualidade em vez de 12? Necessariamente é só isso? A presença física, às vezes a presença física tá lá no celular, 12 horas seguidas do lado do filho, não tá nada. Então, como a gente pode fazer isso? Integrando, entendendo todas essas coisas, né? A nutrição, ela entra com um papel tão fundamental quanto o movimento. Perfeito. Porque é de lá que sai toda a nossa saúde, que a nossa farmácia seja É, a comida. já foi dito Você há tanto tempo. Né? Faça da nutrição o seu remédio, né? Que isso é o que eu coloco isso como base também, e esse fruit first, né, de você trazer o alimento em primeiro lugar, para mim também é sensacional. Acredito muito nisso, que nossa base da nossa saúde vem do que a gente come. Eu acho que dos 15 episódios que a gente fez aqui, em 13 eu citei o Blue Zone como uma base que ele traz justamente isso, né? Ele mostra pra gente que deixou de ser só ali alimentação e exercício físico e passou a ser muito mais coisas abrangentes. E você trouxe uma coisa, Alberto, que eu acho fantástico. Estar do mesmo lado da quadra e tratando humanos como humanos. Esse profissional nunca vai perder o lugar dele para a inteligência artificial. Nunca, de forma Agora, alguma. esse que trata igual um robô todo mundo, esse vai. Esse já tá perdendo. Porque ele é pior do que a inteligência artificial, porque a inteligência artificial não erra. Um dia ele pode errar. A inteligência artificial não erra. Né? Agora, o humano... também, que é o grande Exatamente. segredo. Mas se Como você é tudo, humano, né? Se você trata as pessoas como humano, você nunca vai perder, porque a inteligência artificial nunca vai ser humana. E a questão da nutrição, eu falo que ela é muito surpreendente. As pessoas que se permitem ali fazer trocas, as pessoas que se permitem fazer trocas inteligentes, porque tem também, eu vejo que tem muito um preconceito ainda grande, e ainda as pessoas têm ali, você é fit, você é isso, você é aquilo, tá quebrando, né? Mas ainda tem. E a minha mudança de estilo de vida, porque eu falo que eu estou em processo de mudança, porque eu acho que é algo
praticamente para o resto da vida, uma que eterna você vai, evolução, uma né? eterna evolução. E começou muito próximo da época que aconteceu a questão da hepatite medicamentosa, porque mudou o olhar. Então, primeiro ponto foi a questão da alimentação de mudar, porque você vai falar de imunidade, você não pode ficar doente, tem que olhar para quê? Para alimentação. Se você tem que estar ali bem. E uma das coisas que em mim foi assim, muito também de ter algo pós mudança nutricional foi a questão do intestino. Porque na minha cabeça, eu falava assim, eu tenho intestino preso. Era normal. Era normal. E aí você começa a conversar com as pessoas, eu já ouvi de pessoas falando assim, eu também tenho. É quase, vem cá, né? Vamos. Mulher, do intestino então, se preso, você né? conversar com mulher, a maioria vai E aí dizer, mas você não é pensa assim, possível. eu nasci assim, é um negócio que eu tenho, É eu tenho que normal. conviver. É. normal. Eu cheguei já a ouvir de pessoas de falar assim, eu só viajo no máximo 15 dias. Eu fui pra Paris, mas mais de 15 dias eu não viajo, porque mais que isso, ficar sem ir no banheiro não dá. Eu falei, oi? 15? Porque se eu viajar eu não vou no banheiro. Aí você fala, cara, olha o grau da normalização. E as mudanças, principalmente, você falou de família, eu engravidei, eu tenho uma filha de 17 anos hoje, e na época, o que aconteceu com a criança? Ela tinha também intestino preso, aí você pensa que herdou. E na época, por também começar a cuidar muito dela, de ir para uma gastroespecialista, eu lembro, a primeira gastro que eu fui, ali parecia uma consulta nutricional. Porque ela já olhou para mim e falou, não, peraí, uma criança de 3 anos vivendo à base de tomar laxante, de ter que colocar isso e tal, não sei o que. Não, peraí, vamos lá, o que ela come? Aí virou praticamente, né? E com esse olhar da nutrição. E como foi bom isso, porque eu vi ela crescendo já com esse olhar. Eu vi a Laísa pequenininha, às vezes chegava num lugar, cadê a chia, linhaça? E a salada? Porque era tão natural. E aí o que aconteceu? A minha vida intestinal também foi mudando muito. E eu entendi, não é que eu tenho, peraí, é que eu não sabia colocar fibra, fazer as combinações, eu não tinha uma orientação nutricional. E a parte da suplementação? Eu falo que eu tenho uma vida antes da suplementação e uma vida depois da suplementação. Às vezes a gente até assim, nossa, Lu, mas você toma esse monte de cápsula, mas é industrializado, mas é também... Eu falo, gente, a gente come a quantidade de fruta que a gente deveria no dia? A gente vive na roça em que a gente planta e come ali? Então, infelizmente, a gente não vive. Quem dera se os nutrientes dos potinhos a gente pudesse ter, é natural, mas a gente não tem. E a mudança foi, assim, absurda. Então, não dá pra viajar. Isso eu faço. Eu não viajo sem os meus potinhos de suplementação de jeito nenhum. Não fico sem vitamina D de jeito nenhum. Não fico entre outros. E você vê a diferença ali muito nítida, em geral, quando você trabalha. Eu falo que tem coisas, dor de cabeça, coisas que eu tinha com muita frequência, essa questão do intestino preso, você literalmente transforma em outra pessoa. E aí você olha pra trás e fala, não é que eu tinha, não é que eu era, é que eu não sabia e eu não tinha a possibilidade de cuidar. E parece uma coisa óbvia, mas quando você conversa na maioria das pessoas, coisas simples que às vezes eu falo, que eu tomo, que eu faço, às vezes fica assim, mas você é nutricionista? Mas por que você faz tudo isso? Tem alguma doença? Por que você toma esse monte de pote? Você tem algum problema? Aí quando você fala, não, eu faço tudo isso justamente pra não ficar doente. Porque eu entendi que eu consigo não ficar doente. E é fantástico. Eu falo que é um caminho sem volta e é um crescimento, porque eu mudei muito minhas papilas gustativas. Eu gostava de doce, muito doce. E eu entendi que não era que eu gostava, era só uma repetição de paladar. Melhorei a qualidade dos meus alimentos, aprendi a quantidade. E ainda tem um desafio ainda, e é legal a Roberta falar, a gente conversa sobre isso, que a gente sabe que a alimentação tem um emocional muito grande. Eu falo que eu sou formiguinha. Tenho diabetes do lado da mãe e do lado do pai. Então, que bom ter o conhecimento e o acesso que eu tenho hoje de saber que eu não vou sofrer de diabetes, mesmo tendo genética. Isso é maravilhoso demais. Nossa, Lu, mas você garante sim, porque eu tenho acessos a profissionais maravilhosos que eu sei que com a alimentação,
com atividade física e cuidando de emocional, diabetes tipo 2, você simplesmente garante que você não tem pro resto da vida. Olha que incrível isso. Perfeito. É quase uma cura. Quase uma cura. E é isso que até a doutora Roberta está falando no início. Não é porque você tem um traço genético ali que você está fadada a ter a doença, como a Lu acabou Vem de dos falar. dois lados, mãe e pai. Pois é. Incrível, muito bacana. E há quanto tempo, tem quanto tempo que você fez essa mudança? Acho que é mais ou menos isso, né? Teve a questão da questão empática, aí começou o contato, e aí vim até com a camisa da Expo Live hoje, porque isso eu acho que foi a essência de nascer a Expo Life. Eu apresento um programa de TV há 14 anos, o Circulando na TV Tribuna, e eu cubro muito eventos, gravo muito entrevistas, aí passei a gravar mais entrevistas da área da saúde, veio a pandemia, mergulhei mais ainda. E quando eu ia em muitos eventos, principalmente feira, aqui é muito grande, a gente tem feira de metal mecânica, a gente tem a CAPES, a gente tem muitas feiras de vários segmentos. E eu olhava e falava, gente, a gente não tem uma feira de saúde e bem-estar. Verdade. Tem vários eventos, mas nichados e congressos científicos. E muito cada um no seu quadrado. E eu nem acho muitos, também. Eu acho que devia ter mais. E é muito isolado. Ai, congresso de ortopedia, tá lá. Congresso de nutrição, congresso A gente não tem de- convenções, né? Só tem as uns, convenções, mas muito separado. E eu falo, não, mas se o caminho, se a tendência é a integração, é o multidisciplinar, por que não conversar? E aí nasceu, ano passado, em 2024, teve a primeira edição com esse objetivo de ser o maior evento integrado de saúde e bem-estar. Esse ano a gente se consolida agora na segunda edição. A gente abre o calendário de feiras do Espírito Santo, agora dias 23 e 24 de abril, lá na área verde do Álvares Cabral. E até o local e a composição da feira É fantástico. teve todo esse cuidado também dessa essência, então, de ter ali a área expositiva com todos os segmentos, como você falou muito bem. Não é porque um lado é contrário do outro. Tem laboratório na feira, tem sim, tem todos, né, os segmentos ali. Área verde lá maravilhosa, da gente poder ter um palco de exercício físico, aula show, aquele clima. Então, ano passado foi yoga com fundo do mar, bike, aquele clima gostoso. A parte da Arena do Conhecimento, em que a gente traz os profissionais. Estaremos lá, a doutora Roberta, com Pra a palestra palestrar, né? maravilhosa. Ângelo Dair também vai estar lá no painel falando de nutrição. E integrar ali tanto o profissional de saúde, quanto as empresas, que são importantíssimas aí, que têm, né, as ferramentas, os produtos e os serviços, e o público em geral. Então, o objetivo do evento é conectar cada vez mais, sempre com esse olhar de promover saúde, de promover qualidade de vida, porque eu acredito que o acesso à informação, o acesso aos profissionais é um passo, assim, importantíssimo, porque só da pessoa poder lá saber que tem como assistir uma palestra, entender que ela pode sim se cuidar mais, se cuidar melhor, resolver aquilo que ela achava que ela tinha. Então a Expo Life vem com essa missão. Esse ano a gente acabou crescendo ainda mais. Vai acontecer um encontro exclusivo, inédito, pioneiro dentro do evento, que é o primeiro encontro dos conselhos de classe, todos os conselhos de classe de saúde do Espírito Santo, que está sendo organizado aí pelo CREF, que é o Conselho de Educação Física. Olha que legal, a Educação Física está tomando, né, essa frente. Então serão 2 dias, vai vir convidado do Ministério da Saúde, do INCA, do Albert Einstein, a vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física vem do Maranhão também para o evento. Então acho que vai ser um grande movimento em que o exercício físico vai estar mostrando, né, que ele pode ser ali visto como um promotor de saúde. Inclusive vai ser discutido isso no painel lá por conta da inclusão. Já existe no SUS, mas ainda não tem a proporção que deveria ter Perfeito. o exercício físico dentro da saúde pública. E também a gente quis dar um destaque nessa edição para o autismo, por conta de acontecer em abril. Acho que
é algo que Roberta também tem pegado muitos pacientes lá, que Trabalho tem muito. muita coisa sistêmica por trás do autismo, em que precisa ser mais falado, precisa ser mais acolhido, precisa ser mais integrado, o médico com a família, com as escolas, com as empresas em relação a isso. Então, o Thiago Guzmão, que é nosso aqui, capixaba, a gente fez Sensacional. questão, Uhum. ele vai estar abrindo o hall, vai ter o Descomplica Autismo lá também, com trilha sensorial, roda de conversa, para dar essa abrangência. E essa questão de valorizar também os profissionais capixaba é uma da missão da Expo Life, porque eu falo assim, a gente tem muito ouro aqui Tem. falando de profissionais, mas a gente tem o lado negativo de ser um pouco bairrista. Então, às vezes eu ouço da pessoa assim, ai, que eu vou para São Paulo consultar com um Nutri, ou ai, eu vou para um médico fazer uns check-up em São Paulo. E às vezes ela vai fazer um procedimento, vai fazer algo que ela não tem noção. Eu já vi gente ir para São Paulo fazer um procedimento que o professor da pessoa era daqui de Colatina. Então, dar voz e dar vez também para esses profissionais que a gente tem aqui. E eu já reparei nessa segunda edição que a gente já está começando a despertar olhares de fora do Espírito Santo, porque a qualidade de vida aqui também no nosso estado, a gente tem um diferencial muito grande, tanto na parte ali estrutural da própria cidade. Vitória já ficou em primeiro lugar como a capital, de ser a melhor capital do país para se envelhecer bem, de longevidade saudável. Ficou em segundo como a que mais pratica exercício físico. Então tá tendo essa visibilidade nacional, e ter um evento assim, eu acho que também vai inspirar outros lugares, ainda poder fazer ali na beira para a Bahia de Vitória também. Sensacional. O Maravilhoso. local ainda Inspira respira saúde, né? Sensacional, muito bom. E Roberta, pode dar um spoiler da palestra? Pode. Código secreto da inteligência emocional. Uau! Arrasou. Solta a fumaça agora. Isso aí. É isso aí. Sensacional. Então, a gente vai falar sobre inteligência emocional, mas não aquela coisa maçante do termo em si. Como é que eu uso isso no dia a dia? Porque é isso que importa. Porque as pessoas que vão estar lá, elas não são especialistas em treinamento comportamental aplicar, e em inteligência emocional. Então, o que a gente vai trazer para ele? Pô, eu vou assistir essa palestra para virar o quê? Vou usar no meu dia o que é inteligência emocional, que eu não estou conectado com isso e tenho, pode fazer por mim. Sensacional. Como é que eu vou ler o outro? Entrar no universo do outro para conseguir fazer com que esse outro transborde em mim algo e eu transborde nele algo? Como é que eu olho para mim num momento desafiador? Como é que eu me autorregulo na hora que o pau tá comendo? Que o bicho tá pegando? Então, esse código secreto, que não vai ser mais secreto, porque nós vamos abrir e desvendar junto lá, de uma forma lúdica, dinâmica, porque todas as vezes que eu dou aula, eu meto prática para o povo já sair fazendo, né? Ano passado a gente botou 300 pessoas. Não, Roberta é daquelas que ela mostra, ela conta o segredo, ela fala, vem cá, sobe aqui, vem deixa cá, eu te sobe mostrar aqui. como é que Mata funciona. a cobra e mostra o pau. Mas eu acho isso fantástico, a aplicação prática, porque você trouxe uma coisa que eu achei fantástica falando também, que você levar essa informação para mais pessoas para falar sobre saúde. E a gente tem isso, né? Porque a gente vê que cada dia a gente tem mais nutricionistas, a gente tem mais médicos integrativos, a gente tem mais profissionais de educação física, e não existe nenhum país no mundo que baixou o índice de obesidade. Só sobe. Tem alguma coisa errada na conta, né? Então, onde é que essa conexão está sendo errada? E eu acredito, e ao mesmo ponto a gente tem um estudo brasileiro que mostrou que a obesidade é menor onde a gente tem mais informação. Então, pessoas mais informadas, com escolaridade um pouco maior, se você pega quem tem ali depois de terceiro grau, você tem menos obesidade naquela classe, porque interpreta melhor o que está sendo dito. Então, será que a gente não está passando de uma maneira que é difícil de todo mundo entender e deve ser mais prática a maneira de ensinar? Então, esses eventos eu acho que são fantásticos. E ainda a entrada é aberta ao público, né? Gratuita, o objetivo é esse, né? Tem lá o credenciamento pelo site, com as palestras, para facilitar, pode credenciar na hora também, mas é democratizar mesmo o acesso à informação de qualidade na saúde, o acesso a profissionais, saber que existe. Como você falou, apesar de ser uma tendência
ter aumentado mesmo o número, as possibilidades, as lojas de produtos saudáveis, no supermercado agora, a parte das frutas terem mais possibilidades ali, na área de bem-estar também. mesmo suplementação no supermercado. Suplementação no supermercado, maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, você vê que ainda existe alguns bloqueios e muitas das vezes é informação. Quantas vezes eu no supermercado, eu vi pessoa lá no leite vegetal assim, ficava assim, aí na hora que via que eu tava olhando o rótulo e tal, aqui, e perguntando por quê? Se ela também não sabe como usa, o benefício que traz para ela, a gente tem um monte de suplemento aqui maravilhoso. Se ela acha que a creatina é só para quem quer ficar bombado e forte, ela jamais vai se beneficiar, conectar, né? não vai Não vai conectar. conectar, exatamente. Então, a informação é que vai cada vez mais fazer a pessoa se sentir, entender que é para ela, que ela pode, que ela vai conseguir o objetivo. Porque o ser humano, ele é movido a desejo e objetivo. Tem gente que vai procurar a nutrição simplesmente porque quer tá magra. E ponto. Tem Ou gente... quer estar magra pra alguma coisa, acontece muito, né? Eu quero tô estar magra pra solteira. casar. Magra vai me levar a um fim, nem é isso aí, por um nem pelo estilo de vida. saudável. É isso aí. Eu quero Tem casar um fim. magra, eu quero entrar naquele. Vai ter uma formatura, eu quero estar magra pras fotos. Então eu vejo muito. Não é pela uma saúde. E eu levo isso muito porque, tipo assim, a saúde dá muita chance, né? Ela mata muito devagar. Então, quando o cara fala assim, não, você vai ficar diabético. Aí ele, opa, eu tenho que fazer dieta. Poxa, mas não era mais fácil ter feito até não ficar? E se for difícil também, não adianta. Não adianta. Porque esse é o maior desafio. Eu falo porque meu pai está diabético. E eu vejo como que para ele é muito difícil. Mesmo ali no processo, porque ele olha e fala, então tem que passar fome? É. Não, mas você pode comer aqui o amendoim depois do almoço, a paçoquinha, que é gordura e não é carbo, aqui é sem açúcar. Mas a mariola não pode sem açúcar? A mariola é banana. Então, assim, é você quebrar também uma cultura de algo que a pessoa viveu 50, 60 anos. Muito mais Se difícil. isso também não tiver fácil no mercado, não adianta a nutricionista ter uma consulta incrível, o médico tá ali dando o aparato, se ele também entra numa padaria, que não conversa com isso. É muito. Eu falo, gente, entrar numa padaria hoje é quase assim, você colocar a pessoa em tentação, porque é muito complicado. Você vai num hotel 5 estrelas top, 80% do café da manhã Nossa, é difícil. é tudo de difícil. carboidrato. E aí, como que essa pessoa vai se sentir, achar que isso é fácil? Não adianta também a gente ficar, que é fácil mudar o estilo de vida, que é fácil. Por quê? Porque tem questões também, eu acho que é aí que a conta não fecha. As questões culturais, comportamentais e também de mercado. Mercadológico. Isso aí Mercadológico. eu acho que a gente vive esse abismo, né? abismo. O bom profissional, e eu também converso muito com quem faz eventos, e a gente sabe que quem proporciona esses eventos são as marcas. E marcas querem vender. E nós, profissionais, vivemos nesse abismo entre ciência e marketing. Sim. Né? E ainda mais na performance, todo dia sai um suplemento para aumentar a pace de alguém. E a gente sabe que muito daquilo não tem embasamento científico, é simplesmente mercadológico. Só que, como o nutricionista tem que estar nisso? Com informação. Eu acho que quanto mais você leva informação de qualidade, melhor você. Então, quando eu vejo um evento desse, eu só tenho a agradecer, parabéns por estar fazendo, é Obrigada. sensacional. E levar as experiências, igual lá, a área gastronômica vai ser toda saudável. Para a pessoa também sentir que tem como. E que é gostoso. E que é gostoso. Gente, dá pra comer. Você Nossa. uma coxinha maravilhosa lá da Fast Nutri. Eu lembro Maravilhosa. ano passado que a Kombi lançou a kombucha lá no evento. E assim, quantas pessoas, e de todas as áreas, de médico a dono de laboratório, não sabia nem o que era kombucha. Nunca tinha nem experimentado uma kombucha. E chegou lá e, nossa, mas é gostoso, que delícia! Então, às vezes, também não teve nem a oportunidade ali de ter um acesso. Eu falo que, quando eu penso em lanche, assim, da tarde hoje, olha que legal, eu já consegui conectar com algo que eu já tenho ali, fácil acesso, é um quiche que a gente come lá na Fast Nutri e tal. Mas se não tiver aquilo na sua cabeça, se você não tiver o acesso, vai dar o lanche da tarde e você tem que comer. E aí, você vai fazer o quê? Você vai entrar na primeira padaria, você entra na padaria, você vai olhar.
Então também Ou a pior, né? gente Você vai desembalar mostrar- algo industrializado e ou colocar você pra vai dentro. desembalar. Então, também facilitar esse acesso, isso vale para tudo. É para ir para feira orgânica. Não é simplesmente, né, questão de marcas e embalagem. É você poder fazer a sua comida em casa também. Isso no trabalho está sendo legal. As pessoas estão querendo fazer as marmitinhas. Ter acesso. Já não é tão brega levar uma marmita. Agora não é brega, agora É, virou um chique. hype, é chique, Agora né? é As chique. marmitas ganharam, né, até moda, né? Mas que bom, né? Porque a Que ótimo. cultura ali dá o acesso. Eu falo que, como eu tenho muitos negócios variados ali, trabalho muito, e às vezes as pessoas chegam, Lu, como você dá conta? Como... E a resposta é essa. Se eu não tivesse a alimentação, o olhar que eu tenho, não quer dizer que eu como perfeito, não. Mas é aquela questão de ficar ligada. Hoje começou a querer me dar uma dorzinha de cabeça que eu não tinha há muito tempo. E tá na beira da Expo Life, muito trabalho. Na hora eu falei, não me alimentei direito ontem, hoje eu comi rápido, peraí, já fui lá, já dei um powerzinho de cúrcuma, vitamina D, própolis e tal. Tá ali o recurso, mas tá aqui o conhecimento e o acesso. Você já vai aprendendo. E olha que interessante também isso. Você conhece, passa a conhecer o seu corpo. Você já sabe, o Funcionamento. corpo tá só falando. Então é isso, é parar e pensar o que eu fiz de errado. O que assim, ou não fiz, né? No seu caso, você não se alimentou ontem, sei lá, outro dia, muito bem. Será que eu bebi água? Isso. Uma das maiores causas Mais de uma dor de coisa, cabeça, gente. falta de água. Você só tá seco. Exato. Tá com a coluna de O líquor. corpo só tá gritando, ei! A coluna de líquor tá baixa porque eu não hidratei suficiente. Uhum. E as fáscias, o sistema miofascial tá todo reteso porque a hidratação facial é o que determina tudo isso, não somente o movimento. E ela recobre o quê? Só músculo? Não, fáscia recobre músculo, osso, víscera e órgão. Então, lascou. Vai doer. Lascou. Vai doer em qualquer canto. Vai doer tudo. Cara, isso é fantástico. Eu fui num congresso uns dias atrás, um curso, e teve a participação de um monge, do Satyanata. Ai, E ele contou quando ele foi virar monge, que ele foi para a Índia, aí chegou lá no mosteiro, né, e falou, como é que vira? Ele falou assim, olha, é muito difícil, né, falaram para ele, você tem certeza que você quer passar por isso? Ele falou, não, eu tenho muita certeza, eu vim aqui com esse propósito. Aí eles me levaram num monte de pedra e falaram, é aqui que você tem que ficar para virar monge. Mas ele aqui sozinho? É, aqui sozinho. Ele, então tá bom, então eu vou ficar. Aí ele falou que ficou ali 3 dias sentado naquele muro de pedra, e aí veio um monge e ele falou, nossa, foi tão fácil, eles falaram que ia ser difícil, mas porque tava chovendo, ele só me trouxe um guarda-chuva e foi embora. E ali eu passei 30 dias, sem comer, só apenas bebendo água. E eu dei tanto valor à água. Quando eu olho um copo de água hoje, eu não olho só, ouro. é água. É o que me alimenta, é o que me nutre, porque eu vi que eu consegui passar 30 dias sem comer. Mas eu tinha certeza que eu não ia conseguir passar 30 dias sem beber água. Verdade. E às vezes as pessoas dão importância a certas coisas. Às vezes, por exemplo, quando procura um nutricionista esportivo, ela quer sair com a lista desse tamanho aqui de suplemento. E não se importa com isso aqui, o tanto de água Não que ela tem que adianta. beber. É um todo, né? Ter esse olhar. E eu vejo também que, falando dessa lacuna que você falou, apesar de parecer óbvio que todo mundo quer se cuidar, que todo mundo quer ter saúde, que todo mundo não é. O povo quer pílula mágica, não É. quer. Dá trabalho pra caramba Isso aí, o ter dedo estilo de ditante. vida É saudável. trabalhoso. E muitas pessoas não querem mesmo. É simples. Eu costumo sempre dizer isso. É simples, mas é trabalhoso. Trabalhoso. Dá trabalho. Tem que planejar, Tem que planejar, tem que se organizar, é tem bem que querer sair da zona de conforto. Quer ver um negócio bobo? A gente falou de água. Uhum. A maioria das pessoas não conhece o poder da água solarizada. Então, mal conhece o poder da água, né? Então, se eu lembrar de beber água, já dá trabalho, que eu tenho que ficar com a garrafinha no meu lado para eu fazer a ponte de contato visual para lembrar que eu tenho que beber, se a pessoa não já tiver de berço esse hábito de estar bebendo um mínimo de água por dia, isso e aquilo. Olha como dá trabalho. Se eu quiser ser mais saudável do que só já beber minha cota mínima de água por dia, se eu for solarizar, eu vou ter que pegar a água, botar no copo, botar no sol, esperar tantos minutos para entender que ela já está totalmente energizada. Ou fazer uma água com sal integral todo dia de manhã e o primeiro litro d'água vai ser com sal integral, que é fonte de 29 minerais. E aí eu estou tratando hipertensão com sal, inclusive curando.
mexendo no meu sistema renino, angiotensina, aldosterona, estou mexendo com vários outros processos de adoecimento, porque eu estou colocando uma colher rasa de café camildinha, de sal em 1 litro d'água e estou bebendo ao longo do dia. E porque eu solarizei. Não dá muito mais trabalho fazer isso, mas ele disse, é simples. Sol e sal. E eu potencializo o poder de cura da água. Mas dá trabalho e as pessoas às vezes não dão conta. Que é o pronto, né? Que é o porque rápido. que é um trequinho, uma pílula mágica. Vamos fazer um brainstorm aqui. Eu queria falar naquela hora que vocês estavam falando do processo de adoecimento, isso e aquilo, e não falei. Muitas vezes a gente fala da medicina preventiva, da medicina do estilo de vida, a medicina integrativa tá com essa vertente de trazer a gente para uma moda, se Deus quiser, modinha, inclusive, de o povo achar que é descolado também ter esse estilo de vida saudável, como já está começando a virar. Mas aí parece que a gente está fazendo uma divisão de água entre a pessoa que é saudável e continua saudável e a pessoa que é doente e não consegue virar saudável. Perfeito. E aí, às vezes, o paciente fala assim, mas para você é fácil. Eu falei, fácil o quê? Não sou gente, não? Sou médica? Eu sou um recorte que você está vendo. Assim. Não nasci assim, querido. Minhas escolhas me trouxeram até aqui. Perfeito. Mas para você é muito... Você tem o dom. Como é que é? Falar bem Não é é o dom. dom. Não, meu amor, é treinável. Totalmente É treinável. Né? Então, a gente se comunica com o outro, com a gente mesmo, através da comunicação, mas a gente se comunica também através do estado de saúde e de doença. E muitas pessoas, às vezes, não têm condição de serem saudáveis, porque, às vezes, a doença mantém o familiar, por exemplo, perto. Tem utilidade. Tem utilidade, toda doença tem uma função. E aqui somos pessoas que transmitem essa linguagem não verbal de saúde, nós 4, porém, certamente já tivemos processos de adoecimento. Sim, com certeza. Que não nos derrubaram porque escolhemos alguma coisa diferente naquele momento que foi caótico na nossa história. Né? E aí, quando falam assim pra mim, eu falo assim, tá bom, então já que você falou, vamos lá. Quantos anos você acha que eu tenho? Deixa eu te contar o meu histórico Quantos anos de você acha que eu facilidade. tenho? Sou deficiente visual e tenho mestrado, doutorado, 2 RQS e mais de 30 especializações. Deficiente visual, operada dos olhos, uso lente e óculos. E aí? Minha mão tem 1000 vezes mais sensibilidade que a sua, porque o olho não funciona tão bem. Não tem perda. Papai do céu dá para todo mundo. Se eu tô com menos capacidade visual, meu tato ou meu olfato vai para algum canto mais habilidade. E a gente vai se permitir estar assim. E aí o combo meu, como eu gosto de falar sobre a minha história, não para ter louros por doença, mas para mostrar que a doença pode ser também um trampolim para a gente inspirar pessoas a ficarem saudáveis, a nem chegarem ao ponto que eu cheguei. E eu já tive processos de adoecimento gravíssimos e a única coisa, isso não é crença, eu tenho certeza que eu só estou viva hoje porque o meu estilo de vida segurou. Entendeu? Perfeito. Se eu não comesse bem, se eu não me movimentasse tanto, não tivesse esse nível de entendimento e de prática diária de disciplina em manter-me num estilo de vida saudável, eu já tinha morrido há muito tempo. E o meu foi pacotinho congênito. Eu tinha malformação cardíaca, eu tenho uma alteração genética também na cascata da coagulação, o problema visual que é congênito, e isso virou uma bomba. Eu já tive 2 AITs. Descobri por causa do AIT a patologia cardíaca, eu já tinha perdido alguns filhos por trombose placentária. E aí, imagina, fui operar o coração. Tá, mas eu sou maratonista. Será que eu tinha saído das lesões cerebrais, da cirurgia cardíaca, se eu tivesse um histórico de ser sedentário, de só reclamar, de me vitimizar, de achar que eu posso ficar revoltada com o mundo porque meus filhos morreram? Qual é? Vamos aprender com a doença?
E ninguém fica doente porque quer, não. Porque senão a pessoa ainda vai achar que eu tô falando que o doente está doente porque quer. Não. Mas se a doença chegou, você faz o que com isso? Como é que você É recebe? limão, não dá para querer ter mamão, não. É isso O aí. que você faz com isso? Eu tinha um filho vivo depois do último que morreu. Eu vou ficar morta com o meu outro filho ou eu vou olhar para esse aqui que está vivo e vou superar esse momento de desafio da minha história? Não deixa de ser uma dor também, mas isso aí é superar. Eu acho que Né? como é que você vai enxergar ela, né? Então, assim, tá bom, tô aqui, adoeci, operei o coração, agora você tá liberado, você já pode voltar a fazer yoga. Beleza, tô lá no tapetinho. E enquanto isso, Levando o tapetinho, medita, pô, vai fazer exercício respiratório e do emocional enquanto você tá na cama lá, uai, deitado. Então, a gente não pode se entregar. Então, que até o processo de adoecimento seja uma bênção. Porque a gente fala como se fosse assim, não pode chegar a doença. Só que tem um monte de gente que não tem essa opção. Eu não tive. Então, eu sei o que é estar do lado de lá dos pacientes. A humanização, inclusive, do atendimento, muitas vezes ela vem quando o médico sentiu a Passou por- desgrama que é o skin the passar game. por aquilo. Skin the game. E aí a gente vê como que é difícil o robô que atende. O prontuário, né? Em cima da barriga da gente, lá no centro cirúrgico. Você não é nada. É um pedaço de carne. Você é sim, você é tudo. Isso E você mostra uma precisa forma de de ter- sair, né, das justificativas. É isso que eu tô falando. Como que a gente Saída, supera das limites? desculpas. Como que a gente não se vitimiza se chegar ao ponto de estar doente? E a gente falou de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 tem cura, gente. Olha que confusão. E é uma das maiores, Porque olha se que a incoerência, né? Tem cura Sim. e é uma das maiores, o maior dos problemas que a OMC hoje enfrenta, obesidade e diabetes. Pois é, porque se a gente se posiciona falando isso na mídia, outras Frente. dentro da medicina, sociedades de especialidades médicas, como é que o médico, em sua maioria, lida com o paciente hipertenso e diabético? Porque eu peguei isso porque, como a gente falou da obesidade, é muito comum. Sim. Né? É muito endêmico, vamos dizer assim. E aí, para que fique muito comum na conversa de todo mundo que está assistindo a gente, pegar doenças que são mais comuns. E aí é um conformismo de tantos em tantos meses eu vou no meu endócrino ou no meu cardio e ele vai ver se eu preciso de aumentar a dose do remédio ou manter porque eu sou hipertenso. Tipo, eu estou eu sou condicionado diabético. a para o resto da vida tomar o remedinho de pressão alta e rezar que isso não progrida, por exemplo, para uma neuropatia, uma amputação de membro, uma vasculopatia diabética e tal. Pera, Não. olha como eu acho, eu tava me coçando porque Lu tava falando sobre a info. E eu, ai meu Deus, eu vou perder o time, porque se ela falar outras coisas, eu vou esquecer de voltar nesse assunto. Quando a gente fala que um dos sonhos da gente é levar essa informação em saúde, não só em como tratar a doença para o outro, eu vou trazer uma coceirinha aqui de novo. Será que é só isso? Todo mundo na favela, no barraco, tem celular e tem televisão. A falta não é de informação. Por que você tem informação, eu, você e os outros não têm? Mas é o tipo de É informação a que você cultura. busca, exatamente. Porque é o que Como você chega, né? Você procura. tem o acesso. É o que chega. Então, a Você diferença não tem a intenção. Isso. A diferença é 14% da população tem uma condição cognitiva que você falou para entender melhor Certo. e fazer o que com a informação. Mas dizer que não tem informação não é isso. Só que a cultura é do fácil, é da pílula mágica, é do meme do não sei o quê. E, às vezes, discutir esses assuntos não é viral Não. ainda. Não traz para uma zona de interesse como outras coisas. E não está errado as outras coisas. Mas ainda não é gostoso ouvir isso, porque dá trabalho se manter saudável. Então, é um assunto que nem sempre conecta. Porque a informação, ela existe. Sim. Por que eu faço 3 horas de compra de supermercado e tem gente que faz em 20 minutos? Porque eu vou olhar rótulo. Porque Eu vai olho ter lá também. vegano. Pelo Só amor de louca Deus, do a banana é lógico que é vegana. Que etiqueta ridícula. Que Eu etiqueta falo isso ridícula. muito. Não, quer ver também, eu tenho a contaminação cruzada, ok, mas igual a aveia sem glúten. Pô, a aveia não tem glúten, Então, só aí, se for assim, contaminação cruzada. Só que aí o muitas apelo coisas. do mercado,
que faz o quê? Eu boto um selo verde, um rótulo de livro. Aí, caraca, isso é saudável? Aonde? Às vezes E os Uai, sem Doritos açúcar? é vegano. E aí, saudável? Então, assim, Jujuba. Sem açúcar, se eu cheguei então, a tá ter essa enganando, informação... nossa, sem açúcar. Sem eu adição de cheguei açúcar. a ter né? essa informação, por que, que o outro não chegou se ele tem celular, escola, televisão? É porque não está na área de interesse, porque é mais cômodo fazer o supermercado em 20 minutos. Dá um porque trabalho não é- desgraçado ler E aí, rótulo. Roberta, Não é junta cognição. duas coisas que foi até uma discussão que eu trouxe na dissertação do mestrado, porque tem ali o individual, que é da pessoa, que é da escolha, que o acesso existe, E o inconsciente coletivo. mas também tem o coletivo. Sim. Por que, que as regras para embalagem são tão ruins? Por que, que a gente tem que quase colocar uma lupa para ler enxergar. algo tão importante? E por que se pode mascarar algumas coisas? Eu fico Mascarar. indignado com Então isso. também, às vezes, assim, junta, né, uma briga ali do indivíduo ter que dar conta sozinho, ele que rebole, né, para lhe dar conta, porque o que existe no mercado, o que existe de leis, o que existe ali por que não tem incentivo fiscal para os alimentos de mais qualidade? Rapidinho o preço, né? Ah, é caro comer bem? Não, a gente sabe que dá para ir para feira e dá para comer saudável, mas também lutar, dar conta disso sozinho, né? Pra gente não só culpar o individual, também é algo que precisa ser mais colocado para ajudar o individual e o coletivo ali a ser mais fácil, porque se lá no supermercado, né, tivesse tudo mais fácil, na padaria também tivesse sido mais fácil, e a própria cultura das profissões. A gente sabe que o foco da medicina é voltado, né, na residência de curar a doença. A gente sabe que a Não, o nutrição... foco é medicamento. Alopático e cirúrgico. Você cirúrgico. sai prescrevendo. É Pra cirurgia doença. ou remédio de farmácia? Pelo amor de Deus. Olha só, que assunto interessante. No início do século passado, a medicina ela era praticada onde as formações da faculdade de medicina eram baseadas na homeopatia, na fisioterapia, na fitoterapia, cinesioterapia, na fitoterapia e na osteopatia. Então, a ciência do movimento, junto com a alimentação e a fisiologia e a parte dos estados emocionais também, porque já se estudava a parte da meditação e tudo. E aí, um bonitão lá do petróleo, né, nos Estados Unidos, começou a patrocinar as faculdades que estavam falidas e falou: estou aqui, ó, milhões de dólares, levanta a faculdade, a universidade, mas o currículo agora da graduação de medicina vai ser esse aqui. Porque depois isso ia se converter na expansão do negócio deles, né? E aí fecharam-se as faculdades da área de homeopatia, de osteopatia, isso era parte da formação médica. Então, a gente começa a entender que foi uma jogada também mercadológica, onde o médico ele se tornou, e é necessário também, super especialista, super cirurgião e prescritor de medicamento alopático, que trabalha em sua grande maioria. Gente, nós estamos generalizando, né? O sintoma e não a doença com suas causas. Perfeito. E os seus processos possíveis de cura. Né? E é lógico que a gente, eu não fiz um monte de cirurgia, não precisei, senão estava morta. Exatamente. Mas tem hora que dá para operar e ficar bem, não operar e ficar bem, ter o uso do remédio e ficar bem, mas porque eu também olhei para as outras coisas. Ela vai lá com dor no pescoço de vez em quando, eu olho só para o pescoço? Não. Tem dia que eu chego com a dor no pescoço, ela nem encosta no meu pescoço, porque ela já fala, ansiedade, intestino não tá legal, não. Aí faço manobra de osteopatia, porque tem uma fixação óssea que a acupuntura não vai resolver. Entendeu? Aí a gente fala, que bicho que pegou aí? Do emocional. Porque o canal de energia que passa aí no lugar que você tá com dor, tá falando que você teve preocupação. É quase uma bruxinha. E isso é um caminho, né? Eu falo assim, eu falo que a gente vive ainda num paradoxo, por isso que às vezes a conta não fecha, que a gente evolui em muitas coisas, como é bom ver, né? Aumentou o acesso, aumentou o nível de produtos, mas algumas coisas ainda
a gente perdeu, né? Porque a gente está mais doente também em relação às doenças aí da ansiedade. Por que aumentando o número de autismo? Por que está aumentando tanta coisa? Então, é esse conflito, e que bom poder, né, tá propagando esse lado positivo desse mundo paradoxal que a gente vive, de oportunidades, de escolhas. E esse mundo da nutrição também, eu acho que carrega um pouco esse peso da medicina também. Porque na graduação ele tem muita limitação. Não sei a sua experiência, mas eu já ouvi de muitos nutris assim, tudo que eu faço hoje, 90% não foi na faculdade que eu aprendi. E é triste, E eu né? coloco isso, para mim, por exemplo, para melhorar essa cognição, para mim é lá na base. Eu acho que se você não tem um primário bom, né? Se você não tem crianças que aprenderam a ler rótulo, você não vai ter adultos lendo rótulo. Então, A minha filha lê rótulo, e às vezes ela é zoada por isso. Exatamente. Então, a gente vem assim com essa mudança. E é justamente isso. E poucas faculdades hoje no Brasil você aprende a trabalhar. Você aprende a história da profissão. Né? A medicina ainda tem a residência, tem o internato, que a pessoa vai um pouco para a prática. E vai. Mas a nutrição, você sai de lá sabendo o one, fazendo conta, quanto de X você tem que botar de macarrão para dar 2x de macarrão. Você não aprende a tratar saúde, você não aprende a tratar pessoas. A esportiva, então, ainda mais, a nutrição é a minha terceira formação, também sou formado em economia e administração, e eu busquei a nutrição justamente por amor. Eu estava dando uma palestra e eu escutei uma frase de um palestrante. Ele falou: você não tem que fazer o que você gosta, como as pessoas dizem. Você tem que trabalhar com uma coisa que você trabalharia de graça, e daí em diante você nunca mais vai trabalhar na vida, porque você faria aquilo de graça, você vai estar recebendo por isso. E isso me deu um clique. Eu falei: eu tinha na época 3 lojas de suplemento e ficava na loja falando de nutrição de graça. Eu falei: eu tenho que ser nutricionista. E isso que foi o grande change the game na minha vida, e eu mudei e me levou até aqui hoje. E é justamente isso que eu acho que o profissional tem que ter também, o propósito, que você falou muito, entregar com muito valor o que você faz, que quando você passa com isso, você consegue levar isso para quem está te ouvindo também. Inspira e abre um leque de possibilidades. E você acha que o povo me quer muito ou me quer pouco? Os dois. Você acha? Eu acho que os dois. Exatamente. Como a gente falou algumas vezes de autismo aqui, eu vou dar o exemplo de autismo. Quando a mãe, né, liga para marcar consulta para a criança, eu só atendo se vier a mãe e o pai e vierem tratar. É impossível tratar a criança com transtornos comportamentais. Aí a gente falou de autismo, mas aí serve assim, o TDAH, o transtorno opositor, tantos transtornos. Síndrome de deficiência postural, dislexia. Gente, é multifatorial, é uma engrenagem, e ela não começou pós-nascimento. Na hora que a mãe percebe a disfuncionalidade, ou cognitiva, ou comportamental, ou nutricional, a seletividade, não importa. Esse material genético já chegou lá porque a mãe estava inflamada. E quais foram as emoções dessa mãe? Qual é o contexto familiar? Se eu não mexo no eixo emocional dos pais, na cultura alimentar da família, essa criança não vai responder à terapia ABA, ao estímulo da TO, a isso, a aquilo, como poderia se estivesse comendo direito e nem fazendo, de repente, a terapia. E não estou invalidando a terapia. Não. Estou dizendo que é engrenagem. Se um dentinho não é visto, como o meio ambiente emocional dos pais, a nutrição da casa, olha os dentinhos da engrenagem, aí eu vou só botar a criança igual um adulto cheio de compromisso o dia inteiro, aquele monte de terapia, aquele monte de coisa, aula de reforço, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, os pais totalmente pirados, cansadíssimos, e ninguém tá olhando para eles. É isso aí. Eles precisam de dormir. Eles precisam de ter tempo entre eles. Eles viraram salvadores de uma criança que precisa de cuidados intensivos o dia inteiro. Mas, às vezes, a criança ela está ali como uma representação do que precisa ser visto nos pais. Então, tem um monte de mãe que nem vai quando eu falo. Precisa que venha o marido e que você não seja a motorista que traz a criança, que você venha fazer parte da consulta. Porque eu preciso de alinhar a sua alimentação e o seu manejo comportamental e emocional também. Isso é balela.
Eu preciso só que você defina aí, eu quero que prescreva canabidiol pro meu filho, porque o psiquiatra já passou um monte de coisa. Tem gente que não vai querer. Entende? Não, Dá eu um não tenho trabalho nada, não, é meu danado. filho. Eu não tenho Exatamente, nada, não. eu não tenho problema nenhum, né? Tenho não. É isso aí. Né? Põe o menino na terapia, põe o menino no nutricionista. Por exemplo, eu não atendo criança, só atendo criança se for a paciente mãe ou pai for o meu paciente. Porque eu sei que eu tenho da onde cobrar. Porque geralmente a criança é obesa, ela não vai no supermercado. O gente. pai vai jogar aqui, ó, emagrece aí, meu Isso filho. aí eu tenho que estar fazendo a vez de cobrar do filho da pessoa. Eu falo, não, se for só criança eu não atendo. Agora, se for meu paciente, eu vou cobrar do meu paciente porque que ele não está fazendo com o filho dele. E teve um convidado aqui, o Egídio, ele é treinador de corrida e tal, e ele contou, eu achei uma história fantástica falando justamente isso aí, de meio familiar. Que uma das alunas dele que corria com ele, estava obesa, falou assim, Egídio, eu vou botar um balão. Aí ele falou assim, eu tinha muita intimidade com ela também para fazer isso, mas... Aí eu peguei a foto, a família dela toda obesa. Eu falei, vai botar o balão em todo mundo? Porque se não botar o balão em todo mundo, não adianta não. Então é justamente, a gente tem toda a carga genética, isso é muito já definido cientificamente. E um genético comportamental de padrões ali Cara, também, não só lá do DNA. O último congresso também que eu fui do ano passado, teve uma palestrante que trouxe que a microbiota, ela é convivida até pela convivência, né? Se você, sim. Né? Você encosta nas coisas, encosta na boca, sua microbiota muda para quem você está convivendo. E a gente sabe hoje o poder de um intestino. A gente trouxe aqui 95% dos nossos, né? Todos os nossos neurotransmissores são criados lá. Então é a fonte de tudo. É o berço do problema tá ali. Às vezes eu tenho colega que tem um rancinho porque a gente é fora da caixa e não consegue entrar nesse universo e aí critica o que não mais entende, fácil, né? né? É mais fácil criticar. Eles falam assim, tá bom, então você virou especialista em tudo, né? E assim, agora tudo a culpa é do intestino. Eu falei, aham. Mas o pior que é isso mesmo. Ué, mas falei alguma mentira? Qual é o problema de eu falar que tudo a culpa é do intestino? Eu não sei nem por que alguém inventou de dizer que ele é o segundo cérebro, ele é o primeiro. Eu sempre falo isso também. E aí eu fico assim, você fez alguma pós de nutrição? Não, sou médico. Falei, pois é, eu fiz. Porque eu não tenho como tratar dor crônica se eu não souber de intestino. Mas eu também não tenho como tratar doença autoimune se eu não souber de intestino. Mas eu também não tenho como tratar autismo se eu não souber de intestino. Mas eu também não tenho como tratar um paciente que está no trauma se eu não tratar intestino. Então, sim, tudo começa no intestino. E eu sou especialista em nada. Eu sou especialista em gente. Apesar de ter vários diplomas e ter 2 RQS. Que não me tô dizem nem isso, aí. né? Eu sei Mas não me serve de um muita monte coisa. Né? de coisa. Também porque eu olho pro intestino. Aí eu fico já até irritando a pessoa. Porque a gente precisa de olhar. Entendeu que precisa? Uma das pós que eu terminei ano passado, que é uma pós-graduação mais focada para dor crônica, que é de neuromodulação periférica. Não invasiva. É uma pós-médica de 1 ano e meio, onde o último semestre é de nutrição. Tá vendo? Eu não fico só aprendendo as técnicas neuromodulatórias. Olha isso. Eu acho que... 1 semestre de nutrição. E se perdeu muito isso, né? Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que são médicos. E a gente vê que na faculdade de medicina não se fala de Tem nutrição médico que mais. não sabe não Não. sabe, infelizmente. Eles mesmos falam, não entendo disso não. E sabem muita coisa da especialidade. Sim, dentro né? daquela caixa. É o que você falou, dentro da caixa ali é mega especialista. Sabem E hoje chega Nossa, a ser até mãe, uma e é incoerência, importante. né? Sim, tem que- Como Imagina hoje se eu o fui médico não operar quer meu saber coração e não ia com um cara que super sabe só de coração. Precisa também, mas eu preciso olhar para a pessoa e não só para os pedacinhos. Então tem um mínimo que eu preciso de entender. E né? para a base da vida também é da pessoa. Sim. Não só ali para... Porque se ele é médico, se a pessoa é médica, que ela sabe que tem a relação. Ela pode até não querer se meter nisso. Mas eu fico, gente, nem pra si eles estão querendo saber. Mas são escolhas, é né? mais fácil criticar Ah. do que correr atrás e aprender e mudar. As mudanças, né, são muito complicadas, né? São. Ainda mais quando você tem essa tradição, o tradicionalismo, e veio dentro de uma faculdade. E a gente vem, Não dá né, que pra o médico criticar. é Deus, né? A gente vem de uma cultura que o médico Meu pai, é Deus. meu pai também. Meu pai, minha mãe e minha irmã são médicos. Minha mãe já faleceu, mas meu pai ainda e minha irmã são médicos. E meu pai sempre falou uma frase que eu acho excelente. Ele falou assim, você sabe qual é a diferença entre Deus e o médico? Que Deus sabe que não é médico.
Ele sempre Por fala. aí. Então, você tem que ter realmente... Mas hoje eu acho que isso está mudando até, assim, o conseguir conversar. É isso que eu ia falar. Hoje a gente está tendo muito mais acesso. Hoje o médico conversa com o nutricionista, ele conversa com o educador físico. Sim, Então, eu acho que muito. isso... Há um tempo atrás, a gente não tinha muito... Por exemplo, quando eu fiz o meu estágio dentro do hospital, e eu ia debater com o nutrólogo, os meus... Nossa. Os nutricionistas Quase estavam uma lá me ofensa, ensinando, eles né? ficavam assim... Não, o nutrólogo, ele era um cara aberto. Mas os nutricionistas que eram meus superiores lá, né? Eles falavam assim, não, você não tem que ir lá falar com ele. Eu falei, como não, cara? Eu tenho que ir lá saber o que ele quer, senão a gente não vai conseguir trabalhar junto. Integração, né? Integrar, exatamente. É, tipo, Não existe assim, o É nutrólogo tá aqui, intocável. eu tô aqui, eu não exatamente. posso. Então, tipo assim, e é justamente isso. É o que a Roberta falou. Se tá todo mundo torcendo pra melhora de um paciente, por que eu tenho que ter degraus nisso? Pois é, não dá para entender esse trem, não. Aqui a gente faz yoga. Eu dou aula num curso de formação de instrutores de yoga. Olha. E aí, assim, tem, dependendo do modo, é Roberta, é o outro Aham. professor. Então, tem 4, 5 professores dando aula por módulos. E aí, eu sou apaixonada por esse curso, por quê? Porque você, basicamente, vai entender que um curso de formação de instrutor de yoga vai ensinar yoga. Tem uma parte que fala sobre a bioenergética e espiritualidade. Tem uma parte que fala do Ayurveda. E aí foi forte a parte nutricional no Ayurveda, como você lida, né, com os alimentos, porque a yoga é uma ponte também de você acessar a alma e a iluminação, isso e aquilo, através do seu corpo. E aí, quando chega na parte minha de dar aula lá, é a anatomia funcional do yoga. E aí eu já começo a dar aula fazendo hipnose. Em todo mundo. Presencial e online. Depois a gente fica um módulo inteiro falando só sobre respiração. Ah, mas você vai ter assunto para ficar um dia inteiro falando de respiração? Não, eu tenho assunto para ficar um ano inteiro falando de respiração. O primeiro alimento. O segundo é a água, mas o primeiro alimento é a respiração. E o meu professor de yoga, que eu um tempo atrás na Bodytech fazia, ele falou uma coisa que eu achei fantástica. A respiração é um dos poucos atos fisiológicos que a gente consegue comandar e a gente não dá importância a isso. É surreal. Então, assim, que estados de saúde mental e física eu alcanço baratinho, respirando. E foi um módulo inteiro, só falando sobre respiração. E, assim, vamos pra prática. Tapetinho. Tava de roupa de yoga, não fui lá de teacher. Vamos respirar. E aí, usando, né, a neuromodulação vagal, como é que eu estimulo o nervo vago para acessar estados de plenitude, amorosidade e segurança em 7 segundos. Que remédio, nem Rivotril sublingual. Em 22 segundos, se eu inalar um óleo essencial de lavanda, eu também acesso. 22 segundos está no tecido neurológico. Então, assim... Não, e parece mágica. A gente subiu o Caparaó juntos e eu falei assim, Roberta, eu já te achava foda. Mas depois do que você fez, Nós vamos no Pico da Bandeira. É, no Pico da Bandeira. Frio dos infernos. Pegamos chuvas. Nossa. Ela já tinha furado. ido, pra mim era a primeira Não, vez. mas foi maravilhoso. Fui me uma furada fui me desafiando. Falei, nossa, perrengue chique vai ser. E pra calma, sair calma. da zona de conforto. Antes de ir para lá, o que a gente fez? A nível de alimentação. A gente Levaram fez fizemos todo um preparo, suplementação, tudo ali feito, porque a gente ia passar o carnaval inteiro, a gente queria estar bem, não adianta nada você subir o Pico da Bandeira, ficar 3 dias depois assim, Sem fazer mais nada. se sentindo mal, com dor de cabeça, porque fica, se você não se preparar, então a gente pensou assim nos A gente cuidados. usou óleo de coco, manteiga ghee, café, sabe? Fez um monte um de- café da manhã leve, porém forte, para fazer uma atividade mais extenuante e sem estar com a barriga cheia. Sim. Né? Sem nenhum alimento inflamatório no café da manhã. E foi, aí conta. E no outro dia. E eu era a menos condicionada fisicamente, né? Fato. Até porque eu não tava num ritmo de cardio mais forte, com a resistência, por mais que treina, é diferente. Ali é muita repetição e tal. E por usar muito salto alto, eu falo que o treino me dá essa
essa facilidade. Quando eu fico muito tempo, às vezes eu tô em evento, eu fico 14 horas em pé apresentando um evento. E quando força muito, eu já tenho uma dorzinha no joelho que eu já sei que é do salto ou do excesso de forçar. Que 2, 3 dias passa. Às vezes no dia eu treino, eu falo com o professor, ele já até muda ali naquele dia e tal. E aí, na hora que a gente tava quase chegando lá em cima, eu passando assim, eu sentia. Eu falei, nossa, meu joelho. Eu falei, aquela dorzinha. Eu falei, e agora? Que a gente ainda tem que descer tudo. Eu falei, eu vou descer mancando. Só que não foi dorzinha, né? Você travou mesmo. Né? Você Aí sentou na assim, pedra. começou a dorzinha. Mas eu falei, vamos. Só que no que eu fui, aí teve uma hora que eu falei, gente, peraí. E o joelho assim. Porque veio a dorzinha e eu continuei. E ali não dava, não era igual quando eu tô na academia, Parou, ou quando eu tô no pronto, outro acabou, dia, né? eu falo, já entendi que eu tenho que descansar. Ali não dava. Tem mais 1 quilômetro pra subir, mais 2 pra descer. E mais inteiro pra descer. Então, o remédio que era o descanso, naquele momento, eu não tinha. E na hora que eu sentei na pedra, a Roberta olhou pra trás, eu falei, gente, aguenta aí um pouquinho. Aí ela, vem aqui que eu vou, deixa eu olhar o seu joelho. Aí Não, eu deixa eu olhar. Deixa eu olhar, deixa eu ver. Aí eu estiquei a perna. Tipo, pra eu olhar o Eu joelho. falei, ela vai fazer um manejo. Falei, ainda bem que eu tô com a médica. Eu Vai tô olhar meu acredito. joelho Eu falei, aqui. ela vai fazer um Uma manejo manobra aqui. ali. Ela nem encostou no meu joelho. Aí ela pegou num ponto aqui, né? Na não vou barriga. saber, na barriga. E começou a trabalhar um ponto. E ela só falou assim, ó, aguenta que vai doer um pouquinho. Mas vai valer a pena porque vai zerar. Aí eu, Aquela vai zerar. Aí eu peguei e respirei. Ela foi neuromodulação que você fez? Só que eu não tava com a agulha, né? Ó. Foi com a mão, foi com o dedo. Aí, quando ela acabou, são 4 vezes, fui lá explicando. 5 ciclos de 20 repetições. Ela falou, só Massagem, aguenta. massagem. Aí no final, assim, deu. Aí ela, acabou. Aí eu levantei eu ficava assim com a perna. Deixa eu testar. Deixa eu Aí eu fiquei testar mexendo aqui. eu. Aí ela, e aí, zerou? Eu falei, zerou. Mas mesmo assim, eu falei, zerou. Mas na hora que eu continuar, o bicho vai pegar. E eu falei com ela, olha, de verdade, eu ainda fiquei descendo e falando, agora vai doer. Agora, porque Esperando a eu dor. falei, vai forçar. Safada, né? Zero. Porque eu falei, Gente. deu uma melhoradinha ali, mas eu não vou descansar. Não desmerecendo o que ela fez, mas eu falei, eu não vou descansar, eu vou continuar forçando, então eu vou atrapalhar o negócio e vai doer. E aí no final eu falei, Roberta, eu tô de boca aberta, que eu desci tudo. Sem reclamar. tudo. Pegou lá, ficou. O joelho não dói, meu Eu Deus, não ficava é possível. Gente, o joelho não dói, eu ficava toda hora. E aí ela falou, mas é porque a gente trabalhou ali específico. Aí eu fui no neurolinfático, no neurovascular, que drena a inflamação, a estase das citocinas inflamatórias, que está lá no músculo. Peguei a inervação que vai para o músculo, a vascularização, o linfático e a via muscular. E aí, eu não preciso do joelho. Eu preciso saber anatomia, funcional e neurofisiologia. Ela estava hidratada, estava nutrida. Não foi isso? Ela disfuncionou porque ela compensou pisando errado. Mudou o eixo de equilíbrio também. A gente... Tá É, uma ladeira. Terreno. então assim, disfuncionou, bagunçou. E se eu sei quem é que mantém a articulação do joelho ali funcionando, eu consigo trazer o joelho para funcionalidade de novo. Então é muito fantástico. E o que é isso? Entender de gente. A gente teve esse dia com um convidado falando sobre anatomia palpatória e ele falou justamente bem parecido com o que você está trazendo. Ele falou assim, às vezes a pessoa tem uma dor no ombro e eu falo que ela tem que operar o desvio de septo para melhorar essa dor no ombro e ela não acredita. Né? E quando opera e melhora, ela fala, caramba, será que vai voltar a doer esse ombro? Né? Eu falo muito de medicina emocional no meu Instagram. Essa semana foi um exemplo disso, que valida isso. Uma paciente falou assim, doutora... eu queria que você me falasse sobre o intestino preso, porque meu marido sofre com isso, isso e aquilo. Ela só falou de intestino preso. Aí eu comecei a falar algumas coisas. Qual é a representação emocional? A pergunta foi do intestino preso. Aí eu falei algumas coisas sobre a representação emocional do intestino, da possível fase, né? Ou laboral, ou familiar, ou relacional, financeira, que envolve o prender do intestino, e de coisas que ele poderia ficar atento, que geralmente vem junto
com o intestino preso. Eu falei, aí no outro áudio embaixo. E lembra de ficar atenta também, porque pacientes assim têm disfunção do músculo sóleo também lá na batata da perna e podem ser que tenham, além de parasitose intestinal, DTM, que é uma disfunção na articulação da mandíbula, pode se manifestar como bruxismo. Quer dizer, ela falou só, meu marido tem intestino preso. Aí ela, doutora, pelo amor de Deus, meu marido tem bruxismo? Ele também tem isso e aquilo. E ele também tem esse perfil de personalidade e ele é muito ansioso e não sei o quê. Ele não fala isso e aquilo. Aí, Prende tudo, guarda. Aí vai como que você sabia que ele tinha bruxismo? Aí eu fiquei conversando com ela. É porque aí a gente precisa de olhar o que o corpo está comunicando. E, infelizmente, às vezes, a gente se depara com a possibilidade de eu tenho o intestino preso, eu vou tratar só o intestino preso. Né? Aquela partezinha de cima do gelo, do iceberg. Eu preciso de tratar o intestino preso, soltar ele, mas eu preciso também de mexer nessa massa daqui de baixo que sustenta o sintoma. Eu não falei que isso aqui ia ser uma aula de pós-graduação, gente? Sensacional. Com 3 profissionais Muito maravilhosos. Incrível mesmo. Perfeito. Eu acho que sempre ver esse todo vai ser sempre o principal também. Eu acho que a medicina está evoluindo para esse lado, né? A saúde. A gente, no último também congresso que a gente teve, levando o Dopaminato para lá no Vitória Conecta, se falou muito isso, no profissional do movimento. Né, que é o profissional da saúde, é esse profissional que está ali realmente não querendo olhar só aquele foco da doença, mas olhar um todo do que está acontecendo e sabendo que a multidisciplinaridade chegou e veio para ficar. Foi um prazer ter vocês aqui, eu ficaria por mais horas aqui, mas a gente tem que acabar. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, mas foi muito agradável, foi muita sabedoria, foi muito demais aprender nessa mesa. Exatamente, foi uma aula aqui da hoje. E trazer a Expo Life aqui também, agradecer aqui pessoalmente pelo convite de estar lá também. Eu acho que esses eventos, e o que você falou no início, de estar colocando o profissional capixaba em destaque, eu acho isso fundamental. Eu sempre ouvi essa frase que você falou, que você repetiu, isso me machuca, né? Eu vou em São Paulo procurar um médico de qualidade. A gente tem muito profissional de qualidade bom pra caramba aqui, e isso acontece aqui. Eu sempre falei isso, eu palestrei 2 vezes no Arnold antes de palestrar na faculdade onde eu formei aqui. Olha. Então, você tem que chegar para ver Primeiro você tem que se destacar lá para... Exatamente. Aqui, não é então, eu acho que a gente tem um evento desse e que coloca o profissional capixaba em destaque, realmente, vocês estão de parabéns. Então, eu queria agradecer a presença de doutor Roberto. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Igualmente. Muito conhecimento você trouxe para a mesa hoje, foi sensacional. Eu queria que você deixasse as considerações finais. Começar, Rô? Posso? Eu adoro falar que o corpo é o que a mente precisa que ele seja. Então, se a galera que está assistindo a gente levar isso para a vida, a gente vai entender que não é sobre ter um pneu na cintura ou uma celulite na bunda. É sobre ter um corpo que precisa funcionar. O meu quadril, ele se abre para eu namorar. O meu tornozelo, ele tem estabilidade para eu caminhar não só pela calçada, mas pela vida, me levando para o futuro que eu quero. Então, o que meu corpo comunica entre corpo, mente e espírito para que eu possa estar conectado, percebendo os sinais lindos que ele dá, mas também os sinais de dor. Então, quando a gente entende que a gente precisa de cuidar do templo, que é o corpo, que habita nossa mente e nossa alma, a gente começa a olhar de uma forma diferente para todo mundo. E sem julgar. Quem está se cuidando, quem não está se cuidando, está só no espaço que precisa estar. De possibilidade e de escolhas, porque até as escolhas inconscientes, que são as escolhas que a gente faz porque não sabe, são responsabilidade nossa. Então, escuta seu corpo e respira. Isso aí dá para fazer todo dia em casa, de graça, e vamos para a prática. Então, levar daqui hoje essa consideração final. O corpo é o que a mente precisa que ele seja. Dá uma escutada nele, dá uma respirada e sente o ar entrando no seu peito, enchendo sua barriga, espichando para cá a costela, ele chega mais fresquinho na hora que entra, ele sai mais quentinho na hora que sai, a gente não presta atenção. Então, talvez isso já traga um movimento novo. Eu vou respirar assim o dia inteiro? Não, mas respira só o primeiro minuto na hora que você acorda.
para você se conectar com o seu corpo e você vai ouvir o que ele está querendo te dizer com a prática de 1 minuto por dia você destinar uma atençãozinha amorosa para ele e talvez você possa começar a comandar suas células. Sabe como? Seu dia vai ser extraordinário. E quando você fala isso no espelho, não tem essa coisa rosa fofinha de que não vai vir problema. Ele pode ser extraordinário mesmo você tendo que passar por um monte de pepino. Só que o pepino é menor que você, porque você comandou isso. Que você é extraordinário. E é mesmo, com todas as suas luzes e sombras. Então, levem isso para casa, para a vida. Eu falo que a yoga nos tira do tapete, nos leva para uma vida melhor com o que a gente aprende no tapetinho. Respirar também faz isso e conectar com o corpo também. Uau! Depois dessa mensagem... Eu fico, então, só com o convite para Expo Life, dia 23, dia 24, continuar com o painel que o Dair vai fazer lá sobre nutrição e estética, além do espelho. Exatamente. Vai ser também grandioso. E a Roberta vai, no dia 24, 8h30 da noite, fechar, falando de medicina emocional, inteligência emocional. Fica o convite, então, permitam-se, quem está assistindo a gente, a fazer melhores escolhas. Obrigada. Sensacional, muito obrigado. Obrigada, boa noite. Queria só nosso canal, né, acionar o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante também para o crescimento. E se você gostou desse episódio, manda para algum amigo, compartilha e vai à Expo Life, que é de graça, e vamos estar lá com bastante conhecimento para vocês. Muito obrigado e até o próximo.